Queridos irmãos e irmãs, prezada comunidade, estamos iniciando o mês de outubro, né? E o mês de outubro a igreja recorda a missão, né? Outubro é o mês missionário. Para nós é importante também porque nós sabemos perfeitamente que a natureza da igreja, a sua essência, né? A igreja, ela é missionária, né? Jesus, quando escolheu seus apóstolos, seus discípulos, Jesus não os convidou por uma questão nem de honra, nem de privilégio, para estarem ao lado do Mestre. Não, muito pelo contrário. Jesus os chamou em vista de uma missão que eles deveriam desenvolver no mundo. É claro que antes disso, eles devem fazer uma experiência da pessoa de Jesus Cristo. Devem se namorar, se apaixonar. Porque se a pessoa não é apaixonada pela causa ou por Jesus, ela vai ter dificuldade de realizar a missão. E outra coisa, a missão ela deve ser realizada em nome de Jesus, não é em nome particular e pessoal, né? A igreja já tem um fundador, já tem um mestre, já tem uma doutrina, nós só devemos obedecer e seguir, porque é a doutrina de Cristo. E eu penso que aquilo que é de Deus não tem uma segunda opinião. Nós podemos divergir e ter opinião entre aquilo que é entre nós humanos. Aquilo que é de Deus, nós devemos apenas obedecer, porque é caminho de salvação. E hoje nós vemos que os apóstolos no Evangelho, veja, pedem ao Senhor, aumenta a nossa fé. Então eles percebem que eles precisam, para poder entender e compreender tudo aquilo que Jesus está falando, eles têm dificuldade de entender. Eles sentem que é preciso que a fé deles, ela é muito pequena, eles precisam da ajuda, por isso, Senhor, aumenta a nossa fé. E veja a resposta do Senhor, antes mesmo de dizer, porque não se trata de um aumento da fé, mas é da qualidade da fé. Porque no Evangelho Jesus vai dizer, se a vossa fé, quando eles pedem, Senhor, aumenta em nós a fé, Jesus, olha, não é a questão de um aumento da fé, o importante é que vocês tenham fé. E mesmo que se ela fosse pequenininha, do tamanho de um grão de mostarda, que é a menor de todas as sementes, se a vossa fé fosse ali se a fé de vocês for do tamanho de um grão de mostarda, por mais insignificante ou pequena que seja, vocês iriam dizer para essa moreira, arranca daqui e planta no mar, e ela vos obedeceria. Então Jesus estava ensinando que eles precisavam, de fato, ainda fazer uma experiência de fé, né? Coisa que eles aos poucos vão fazendo. E depois nós vemos também na primeira leitura, né, uma reclamação do profeta Abacuque, né, num diálogo com Deus. Ele está assim, quase que indignado, né? Ele diz, Senhor, até quando clamarei por ti e não me atendes? Até quando devo gritar violência e não me socorres? Por que me fazes ver a iniquidade, quando tu mesmo vê a maldade que está no mundo? Né? Soa uma cobrança com Deus. Destruições, prepotência, né? Discórdia, divisão estão na minha frente, e tu mesmo vês e nada fazes. Veja, é uma reclamação do profeta diante das injustiças que ele vê acontecer. Então aqui é um justo que sofre, então é até quando o justo deve sofrer? Será que Deus não está vendo? E se está vendo, por que não faz nada? Então é uma angústia, uma agonia que está dentro dele, e quase que soa como uma cobrança diante de Deus, de alguém que acredita em Deus, mas que vê tantas coisas ruins acontecendo, né? Como se
aqueles que crerem ou creram em Deus estão isentos do sofrimento e das dificuldades que a vida apresenta. E no final, Jesus, depois de ouvir essa queixa assim do profeta, né, ele diz que o justo viverá pela fé. Quem não é correto vai morrer, mas o justo vive e se mantém pela fé. Então, meus irmãos e irmãs, a fé ela é vivida também nas contrariedades. Às vezes as pessoas brincando, ou às vezes sem ter noção do que diz, padre, parece que quanto mais rezo, menos fé, menos... Não, é o contrário, né? Ninguém perde a fé por rezar, ponto. As pessoas perdem a fé pelo contrário, é por não rezar. Eu não vi nunca ninguém que tem fé, que reza, que espera e acredita, né, desanimar da fé. O que eu vejo com muita frequência é o contrário. Então, quem reza, quem alimenta a fé, não a perde. Perde aquele que faz o contrário. Aquele que não espera, não acredita e não reza. Esse sim, né? Então, por isso, aumenta, Senhor, em nós a fé. E veja, a fé, ela se alimenta da esperança de Deus. O homem e a mulher de fé é aquela pessoa que, mesmo diante das dificuldades, e aqui vem a segunda leitura, a carta de São Paulo, diz, exorto-vos a reavivar a chama do dom de Deus, né? Pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, amor e sobriedade. Não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, né? Sofre comigo pelo Evangelho. Usa o compêndio das palavras, né? Guarda o precioso depósito com a ajuda do Espírito Santo. Então, reavivar a chama do dom de Deus, está falando que nós precisamos reavivar a fé. E a fé, meus irmãos e irmãs, ela se nutre da vivência, da escuta, da prática, do amor e da caridade. Por isso que se os nossos corações estão longe de Deus, por que tantas pessoas que abandonam a igreja? Porque elas não se alimentaram da fé que receberam no batismo. Se nós formos ver, por exemplo, né, isso é uma realidade em todas as nossas igrejas, não é de agora, mas infelizmente, né, quantas pessoas que depois de uma caminhada de catequese, depois desaparece da igreja, né? Eu faço um exemplo, se eu perguntar aqui agora, vamos fazer um teste, né? Levante a mão os crismandos que estão na missa hoje, que receberam a crisma há poucos tempos atrás, depois de anos de catequese, falando do amor de Deus, da importância deles na missa. Levante a mão aqui agora, os crismandos, quantos estão na missa aqui? Vamos ver, levanta a mão. 1, 2, 3, 4. Parabéns, né? Tem bastante. Tem 4. Mas são quase 40 crismando, né? Mas é bem provável que a maioria, né, infelizmente, acabam abandonando. E talvez voltarão para depois buscar o matrimônio, né? Vão fazer o curso bonitinho, com a pastoral familiar, os 13, os 20 encontros se tiver, mas só isso também. Com raras exceções. Então isso realmente nos preocupa. Não é dessa fé. Não é uma fé que está baseada, alicerçada em vista de algo para receber. Não é uma troca, não é um negócio com Deus. Eu vou fazer lá, a pastoral está pedindo que eu quero casar, eu preciso fazer 3 encontros. Tá bom, eu vou fazer, o que é 3 encontros, passa rápido, né? Ou a pastoral do batismo, eu quero batizar meu filho, tem 4, 5 encontros, vamos lá, vamos fazer, é tudo bonito, aquela empolgação. Mas terminou, depois recebeu o sacramento, nunca mais aparece na igreja, ou vai vir de vez em quando. Isso não é fé. Não é, nunca foi e nunca será. A fé é um compromisso.
Por isso, o justo vive da fé e pela fé. E na fé da igreja. Diz que todo enamorado gosta de estar ao lado da pessoa que ama. Toda pessoa que ama, ela quer estar perto de quem ela ama. Se a nossa fé fosse uma fé madura, serena, uma fé que desse fruto, nós não falharíamos nenhuma missa. Não só para receber um sacramento, seja ele qual for, por mais importante que ele seja. Porque catequese, formação não é em vista de para receber sacramento, não. É para ter uma experiência profunda, concreta, verdadeira, da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é nem para se namorar pelo padre, né? Porque o padre também não. É pela pessoa de Jesus Cristo. É uma experiência que nós somos chamados a ter dele. E através da experiência que nós temos de Deus, nós assumimos um compromisso com a nossa igreja, a nossa comunidade. Por isso diz, quem ama de verdade, que tem fé, é a pessoa que se compromete, que se envolve. É a fé que você vê operante, dando frutos na vida da igreja, como muitos de vocês aqui, que atuam nas pastorais, nos movimentos, evangelizam, amam a igreja, amam a paróquia, estão sempre dispostos, e mesmo nas dificuldades, que nós vimos que a fé ela é vivida nas contrariedades da vida. A fé é testada todos os dias. A primeira leitura, o profeta Abacuque reclama, Senhor, eu creio em Ti, eu rezo, eu faço tudo o que me pedes, mas o que eu vejo é opressão, sofrimento, miséria, quase que uma revolta. E você está vendo como eu vejo, tu também vês, e parece que nada faz. Então uma tendência quase só faltava dizer, ó, se as coisas for assim, eu vou desanimar, porque não adianta, quanto mais rezo. Jesus diz, não, escreve em tábuas, que aquilo que Deus disse vai se concretizar. O justo, ele vive da fé e pela fé. Então, mesmo que as coisas não saem como a gente gostaria, e nem sempre vai ser assim, né? A fé, ela é testada, ela é provada. Por isso, exercer a mansidão, a paciência, depositar em Deus, rezar, nunca desanimar. Nós temos aqui um exemplo que podemos citar, né? O padre já falou tantas vezes de Santa Mônica, né? Uma mulher de fé, que durante 33 anos não fez outra coisa a não ser rezar todos os dias e derramar muitas lágrimas, que ela pedia para Deus, que ela queria ver o filho Agostinho convertido. Veja, ela rezou durante 33 anos, uma vida, rezou e chorou. E Santa Ambrósio dizia-lhe, um filho de tantas lágrimas, um filho de tantas orações não pode se perder, como de fato não se perdeu. Todos nós conhecemos quem foi Santo Agostinho, doutor da igreja, e Mônica, Santa Mãe e o Filho Santos, fruto da oração, de quem confia, espera em Deus e não desanima, mesmo vendo Agostinho fazendo besteiras, porque ele, antes de ser um grande santo, ele foi um grande pecador. Na sua biografia diz, dos pecadores o maior, e dos santos também o maior. Tipo assim, quando foi pecador, caprichou no pecado, né? Foi grande no pecado. Mas depois que se converteu, graças à oração da mãe e das lágrimas durante 33 anos, dos santos se tornou o maior deles. Então, o que é o poder da oração, da fé? Aquilo que hoje as leituras, Senhor, aumenta a nossa fé. Então, eu acredito que no mundo que nós vivemos hoje, muito mais do que aumentar a fé, o que é importante é a manutenção da fé. Que nós não abandonemos a nossa fé. Que nós nutramos, que a nossa fé seja uma fé madura, e a fé da igreja, meus irmãos. Nós temos que estar muito atentos, porque hoje existe muito modismo, né? Fé de internet, teólogo de meia tigela, né?
que nunca teve um amor a Deus, não tem nenhum envolvimento com a igreja, nada sabe da igreja, ou o pouco que sabe, e tenta fazer seguidores, né? E nós deixamos de ouvir o magistério da igreja. O católico deve ouvir o magistério da igreja, senão pode se chamar de qualquer coisa menos católico. O católico tem o catecismo da igreja católica para seguir. Não precisa ouvir, siga o catecismo, você deve ter na tua casa. Todo católico deveria ter o catecismo e estudar o catecismo. O problema é que às vezes a gente não se aprofunda nas verdades da fé. Se você pegar o catecismo da igreja católica, começar a ler, que é uma oração, quantas dúvidas que você tem no coração que serão dirimidas. Quantas coisas que você não sabia e não sabe da igreja, da fé, da vida da igreja, da missão da igreja, você vai beber dessa fonte perene da igreja, que é o catecismo, a sua fé vai crescer, amadurecer, porque você vai beber das fontes, da verdadeira fonte, e não daquilo que o mundo, porque se você for ver, muitos dos ensinamentos dos teólogos de internet que estão por aí, contradizem na essência aquilo que a igreja fala. A igreja diz uma coisa e eles dizem outra. Quem você vai acreditar? Você vai acreditar na igreja? Em nosso Senhor Jesus Cristo? A tua fé está baseada em Cristo, na igreja ou na opinião das pessoas? Se a opinião das pessoas for convergente com aquilo que a igreja pensa, ótimo, que bom. Mas nem sempre assim, na maioria das vezes é o contrário. Em quem nós acreditamos? Nós temos fé? A nossa fé é verdadeira, é madura, é serena, é equilibrada? Ou é uma fé assim de momento, né? Até que Deus, eu consigo aquilo que eu acho que eu devo, tudo bem, mas a partir do momento em que eu sou questionado, criticado, ou as coisas não saem como eu gostaria, eu já começo a esmorecer, já aquele sentimento começa a se bater, como o profeta aqui reclama, Senhor, é sofrimento, é maldade na minha frente, discórdia, discussão, tudo isso está acontecendo, iniquidades, onde você está? Por que tudo isso? Quase que meio que desanimando. E Jesus disse que o justo viverá pela fé. Aliás, é o que, já vou finalizando, a igreja nos ensina, né? Que todo aquele que crer e for batizado será salvo. Todo aquele que crer não será condenado, mas será salvo. A fé é o elemento fundamental e diz respeito à nossa salvação. Então, que nós nunca percamos a nossa fé. Vamos rezar, Senhor, como os discípulos fizeram, com humildade, Senhor, nos ajude. Precisamos que você aumente a nossa fé. Essa oração nós podemos fazer todos os dias. E o Padre dá como lição de casa, se você quer que a tua fé aumente, se você quer ser um cristão maduro, que conheça os desígnios de Deus, te apresento, te indico, te convido. Se você não tem o catecismo da Igreja Católica, adquira o catecismo da Igreja Católica. Reze com os filhos. Pegue um artigo da fé lá, por exemplo. Hoje nós vamos ver o que a nossa Igreja Católica fala sobre, por exemplo, uma oração da Igreja, a vida eterna. Por exemplo, tem muitas pessoas que não acreditam na vida eterna, purgatório, inferno, céu. O catecismo é muito claro sobre isso. Tem gente que acredita na reencarnação, a igreja nunca ensinou isso. Lá está falando sobre o que é a reencarnação. Jesus nunca falou em reencarnação. Jesus sempre falou do quê? Ressurreição. E que se vive só uma vez. Mas tem gente que acredita não, que se vive mais vezes. Aí você vai reencarnar numa borboleta, num passarinho, num papagaio. Para aquilo que você não fez quando era vivo, você vai fazer depois que você virar uma borboleta e um papagaio. Eu acho que aqui a oração deveria ser, Senhor, me dê inteligência. Mais do que aumento de fé, é inteligência. Aqui me parece que a palavra mais correta é, Senhor, me dê inteligência.
porque não é assim que funciona. Jesus nunca falou disso, nem a igreja nunca. A igreja ensinou da ressurreição dos mortos e que nós viveremos apenas uma única vez. E que o tempo de buscar a nossa salvação ou condenação é aqui e agora. Foi isso que a igreja sempre ensinou. Eu nunca ouvi da igreja católica outro ensinamento. Mas o mundo por aí ensina coisas bem diferentes e muitos católicos acreditam. Por isso precisa pedir aumento da fé e também aumento da inteligência. Louvado seja nosso